Boa tarde, o Diário Santo Tirso está hoje a transmitir um programa especial com o Bloco de Esquerda. Será um programa centrado na cultura e na atualidade. Temos connosco o António Soares, que é líder da bancada parlamentar do partido na Assembleia Municipal. Temos também a Ana Isabel Silva, que é coordenadora do Bloco de Esquerda em Santo Tirso, e temos o José Soeiro, que é deputado na Assembleia da República e um dos políticos do partido de maior relevo a nível nacional nos últimos anos. Obrigada a todos por aceitar o convite para este nosso programa. O programa será então centrado na cultura, especialmente na cultura em Santo Tirso e também na atualidade concelhia e do país. Avançando então já aqui para as nossas perguntas. Começo pela Ana Isabel Silva. Como vê o estado da cultura em Santo Tirso? Foi um tema muito abordado pelo Bloco de Esquerda nas últimas eleições autárquicas. Desde então, sente que houve melhorias? Olá, obrigada pelo convite. Bem, a cultura tem sido um tema em todas as eleições, em todas as campanhas autárquicas. Nós temos dois grandes problemas de relevo na cidade. A primeira é o cineteatro, que é uma cratera aberta na nossa cidade. Renovou-se a fachada, mas foi literalmente uma obra de fachada, porque lá dentro não existe absolutamente nada e estamos há décadas sem um teatro e cineteatro na nossa cidade. E temos também o Cine Aves, que já há muitos anos que está completamente degradado, já nada acontece lá e precisava de uma renovação que, na verdade, custaria menos do que o cineteatro aqui na cidade. E não é algo que, em termos orçamentais, fosse impossível para a Câmara Municipal fazer. Enquanto não resolvermos o facto de não termos nenhum espaço, nenhum cineteatro na nossa cidade, nunca vamos conseguir resolver bem o problema da cultura. Por duas razões fundamentais, porque não conseguimos atrair equipas de teatro de fora ou bandas para conseguirem atuar na nossa cidade, mas também porque não conseguimos promover o trabalho dos tircenses, das pessoas, dos artistas que aqui querem mostrar à nossa comunidade o trabalho que fazem, mas também para além de mostrar que querem ter espaços de ensaio, ter espaços com capacidade física, tecnológica para poderem ensaiar e para não terem que sair da nossa cidade para o fazer. E não tem havido nenhuma vontade política. O Partido Socialista diz que tem um projeto, mas há quantos anos é que nós ouvimos falar de um projeto para o cineteatro? E a verdade, o António poderá dizer melhor do que eu, mas nada foi apresentado desde as eleições na Assembleia Municipal e esse projeto teria de passar pela Assembleia Municipal. E foi aprovado por proposta do Bloco de Esquerda na Assembleia da República financiamento para uma rede de teatros e cineteatros, ou seja, para garantir a programação nesses cineteatros, e Santo Tirso simplesmente não pode concorrer porque não tem um espaço para que isso possa acontecer e, portanto, perdemos a boleia, perdemos a oportunidade de ter esse financiamento e achamos que não é possível em Santo Tirso, que ainda por cima tem uma localização tão privilegiada e que podia ter essa cultura, podia garantir que os artistas tircenses ficavam e se fixavam cá na cidade, mas também como promoção até do comércio local, da restauração, para que as pessoas viessem para cá para usufruir da cultura, e não tem acontecido e não vemos melhorias por parte do Executivo, por parte do Partido Socialista para que isso aconteça. António Soares certamente concorda com o que a Ana Isabel Silva disse. Está na Assembleia Municipal. O que é que pode fazer para alterar este paradigma? Bem, nós já temos alterado um bocado o paradigma daquilo que também são as Assembleias Municipais e aquilo que é a importância que as próprias Assembleias Municipais têm. Temos feito muitas propostas nestes 9 meses, se não estou em erro, se não me falha a memória, 9 meses que estamos na Assembleia Municipal, temos proposto sempre, feito uma oposição muito clara, muito concreta daquilo que são também o nosso programa e aquilo que são os nossos objetivos para Santo Tirso e que desde a nossa pré-campanha e na nossa campanha temos dito que queríamos fazer, temos feito. Em relação à cultura, mais especificamente, nós temos há mais ou menos 2, 3 semanas aqui uma iniciativa em Santo Tirso com a Catarina Martins, que esteve aqui presente, e vivemos na Biblioteca Municipal e falamos sobre precisamente o cineteatro, como a Ana Isabel disse, e faço das minhas palavras também as dela, em relação a ser uma cratera a céu aberto aqui no centro da cidade de Santo Tirso.
renovaram a fachada. No fundo, aquilo tem imensos problemas com donos e é um terreno que realmente é um processo que já se alastra há alguns anos, porque realmente é um processo complicado, mas que a própria Câmara Municipal tem vindo a adiar uma solução alternativa àquele mesmo espaço. Estamos a perder muito tempo a falar sobre este cineteatro, estamos a perder tempo também a investir na cultura de Santo Tirso. E nós, nas nossas autárquicas, no nosso programa, é possível consultar na net, temos uma proposta alternativa para a criação de um cineteatro no Parque Dona Maria II, no velho Teatro do Parque Dona Maria II, que iria resolver o problema de não haver uma infraestrutura para receber teatros, concertos de associações da cidade, companhias de teatro da cidade, artistas da cidade e também de fora da cidade, trazer cultura de fora para dentro e também mostrar a nossa cultura que temos cá no concelho. E realmente é preciso agir, é preciso haver efetivamente uma solução já. E obviamente sem nunca descartar a questão do cineteatro, mas enquanto não teremos aquele problema resolvido, teremos de arranjar outras soluções. Na Assembleia Municipal o que nós podemos fazer é levar propostas à Assembleia Municipal, propostas de recomendação, mas tendo em conta que o Partido Socialista tem a maioria, é muito complicado fazer-se aprovar propostas, como se viu na última Assembleia Municipal, em que das 3 propostas que nós apresentámos, no voto de saudação que foi aprovado às equipas do ginásio Clube Santo Tirso, de voleibol e de handball, que não havia como também votar contra essa proposta, era uma proposta de saudação, não comprometia a Câmara com nada, mas mesmo as outras propostas, como eram propostas de recomendação, também não obrigavam e não vinculavam a Câmara àquela proposta, não os obrigava a executar. E mesmo assim a Câmara e, neste caso, o Partido Socialista da Assembleia Municipal votou contra essas mesmas propostas, o que também mostra que a maioria absoluta estava a falhar a palavra, a maioria absoluta faz com que o próprio Partido Socialista tente vincular certas propostas a si mesmos e depois quando certas coisas que eles dizem que concordam, como foi o caso dos produtos de higiene menstrual, eles votam contra porque já estou a trabalhar naquilo. Deixa-me um bocado desconfortável essa mesma posição, porque realmente não há uma posição clara sobre isso. E eles podem fazer muito bem naquilo que entenderem das propostas que vão à Assembleia Municipal e também nas Assembleias de Câmara. Nós infelizmente não temos vereador, mas também lá eles têm a maioria absoluta, por isso eles fazem um bocado aquilo que querem e é sempre muito complicado negociar alguma coisa com uma maioria absoluta. Os espaços, agora estamos a recordar os espaços já existentes, temos que também falaram sobre isso na Assembleia Municipal, sobre o Cinearos e o Presidente apresentou como alternativa o Centro Cultural de Vila das Aves, temos também a Fábrica Santo Tirso. Consideram isso realmente um espaço alternativo para a cultura em Santo Tirso? Se fosse realmente um espaço alternativo para a cultura, as associações culturais tircenses não se queixavam tanto do facto de não terem qualquer sítio para ensaiar ou para mostrar o seu trabalho. E falo também da Casa da Juventude, que a Câmara Municipal há muitos anos que promete, aliás foi promessa eleitoral de 2017 e até agora ainda não vimos nada. Portanto, temos ouvido as associações e claramente não há, esse assunto não está resolvido. Passando então ao José Soeiro, é deputada então e está especialmente ligado à área da cultura. Sendo natural do Porto, como vê o facto de Santo Tirso cidade não ter sequer uma sala para espetáculos há 30 anos e como é que vê o estado da cultura no concelho? Boa tarde, obrigado pelo convite. Acho que a Ana Isabel e o António já caracterizaram a situação cultural e a lacuna imensa que é não existir um equipamento como um cineteatro, porque em todo o país foram sendo construídos, sobretudo a partir de meados da década de 90, em muitos casos reabilitados equipamentos que já tinham existido, foi sendo estruturada uma rede de equipamentos culturais que é da maior importância, porque sem essas infraestruturas nós não temos um espaço onde a oferta cultural possa ser apresentada, onde as pessoas possam ter acesso aos espetáculos, sobretudo das artes performativas, a música, o teatro, a dança, o cinema também, e portanto, essa rede foi-se estruturando. Um dos diagnósticos que nós fizemos a nível nacional, e por isso é que apresentámos um projeto que conseguimos que fosse aprovado, uma lei para estruturar uma rede de cineteatros, para garantir financiamento público, para que houvesse programação, porque não basta ter também um edifício, um equipamento, se depois não há uma equipa técnica, não há programação que ocupe aquele espaço e que permita que o constitua realmente
como um espaço de oferta cultural e, como a Ana Isabel dizia, o António também sublinhou isso, neste momento Santo Tirso não pode sequer beneficiar dessa rede nacional de cineteatros, ou seja, dos financiamentos que existem para estruturar uma programação nessa rede de cineteatros, porque não tem o equipamento que possa fazer parte dessa rede. Penso que isso é uma lacuna muito grande. Em termos da expressão, da criação cultural, eu não tenho dúvidas que Santo Tirso terá uma grande riqueza de criação cultural, porque todas as cidades, seja por via de grupos escolares, de grupos amadores, de grupos ligados a associações culturais e recreativas, às paróquias, ao movimento associativo, existe sempre uma efervescência cultural que muitas vezes não tem os apoios públicos que deveria ter e não é potenciada por esses apoios públicos. Eu penso que na política cultural nós temos que pensar sempre na combinação entre 3 dimensões. Uma é a dimensão da oferta cultural, da democracia cultural, no sentido de tornar acessível a cultura ao maior número. O direito de nós fruirmos da cultura e, portanto, termos acesso à oferta. Isso implica a existência de equipamentos capazes de acolher espetáculos, equipamentos com equipas técnicas, equipamentos com uma direção técnica, uma direção artística capaz de fazer uma programação, e aqui falta claramente, pelo menos, haver um cineteatro digno desse nome e que possa ser uma âncora dessa programação. Depois há uma outra dimensão do acesso à cultura que são também as bibliotecas, que não devem ser esquecidas e que são um ponto importantíssimo e que podem ser dinamizadas, abertas, e que podem ser também... As bibliotecas não têm que ser espaços apenas de depósitos de livros, podem ter elas próprias uma programação que abra a biblioteca ao mundo, a outros públicos, e que faça da leitura também digamos, que torne a leitura uma coisa viva. Portanto, temos essa dimensão da oferta cultural, da democratização da oferta cultural e do acesso à cultura. Temos o apoio à criação, e o apoio à criação é, como já foi dito aqui, a existência de políticas públicas, quer a nível nacional, quer a nível local, que, por um lado, forme públicos, ou seja, que habitua as pessoas a terem um contacto próximo e saudável com as múltiplas formas de expressão cultural, seja o teatro, a dança, o cinema, enfim, a música, e que apoie também os criadores locais, porque, já aqui foi dito, um equipamento municipal dedicado às artes performativas serve também como espaço de ensaio, serve como estrutura de cocriação com os grupos que existem, de apoio à criação, de fomentar um espaço, as condições técnicas para os grupos crescerem, para terem onde se apresentar e para poderem, muitas vezes, dar também saltos de qualidade no próprio trabalho que fazem. E o apoio à criação é fundamental, porque é no contacto com a criação que nós formamos públicos. O apoio à criação é permitir que haja profissionais da cultura, em Santo Tirso, neste caso, mas é também permitir que todas as pessoas que não vão ser profissionais tenham experiências de criação que as aproximem das formas culturais que existem e que, pondo-as em contacto, criem esses públicos. E, finalmente, além de trabalharmos na oferta e no apoio à criação, na democratização da oferta e do acesso e no apoio à criação, há a questão do património, que tem sido também muito levantada aqui pelo Bloco de Esquerda em Santo Tirso, e da reabilitação do património cultural e da história das cidades. Não apenas para fazer essa história, mas para que essa história possa ser também uma fonte de memória e de pensamento sobre o presente. Quando nós analisamos a história da indústria aqui nesta cidade, nós estamos, em grande medida, a fazer uma reflexão sobre que tipo de cidade é que queremos e também sobre as estruturas económicas, as estruturas de desigualdade, as histórias de vida que contam a experiência desta população. E a reabilitação dessa memória, a reabilitação do património industrial, e quando falamos do património industrial, entre outros, se podemos falar de património natural, do património religioso, mas a reabilitação dessa história é também uma forma de resgatar as experiências de muitas pessoas cuja história ainda não está contada nos livros e que pode ser resgatada de muitas formas. E acho que o Bloco tem também feito esse trabalho de chamar a atenção para a necessidade de preservar, de reabilitar e de reconstruir a memória desse património aqui em Santo Tirso.
Posso só? Sim. Acho que o Zé resumiu perfeitamente aquilo que tem sido o nosso trabalho aqui. E o que falava da interação entre aquilo que são os profissionais da cultura e a própria população. Eu, o fim de semana passado, fui ao interior, perto da Guarda, e tem lá um projeto magnífico, que é, porque aquilo é muito perto da fronteira com Espanha, e para contar toda a história de contrabando que existia nessa fronteira, como é que essa fronteira foi definida, juntaram um grupo de teatro profissional, pessoas com capacidade técnica para fazerem um teatro, e depois os próprios atores eram pessoas da comunidade, das várias vilas perto dessa fronteira, e é das melhores formas das pessoas aprenderem a sua própria cultura. E aqui em Santo Tirso era uma excelente ideia fazer isso, por exemplo, em relação ao património ao património têxtil que nós temos, e até ligar à parte científica. O Zé falava da parte económica, do património, mas todo aquele conhecimento científico que foi sendo criado ao longo dos anos nesta indústria, muitos dos tircenses já não o conhecem os nossos avós, talvez os nossos pais, mas essa memória vai-se perdendo, tanto a memória do património, não é? Porque vamos perdendo esses edifícios, e ninguém está aqui a dizer para a Câmara Municipal agora comprar todos os edifícios que eram as antigas fábricas, mas a nossa proposta era fazer um roteiro para que as pessoas pudessem ter Também se houver a classificação de património histórico, mesmo que seja de privados, tem exatamente, que para as pessoas saberem socialmente como é que também essas indústrias foram crescendo, a quantidade de pessoas que andaram nas creches, nessa indústria. Aliás, nessas indústrias até havia o cinema, portanto a parte cultural dos trabalhadores, o que é que acontecia nesses sítios, mas ainda mais importante e ainda mais urgente é nós irmos buscar a memória desses trabalhadores, que é uma coisa que nós vamos perder daqui a muito pouco tempo, e nisso, tanto a Câmara Municipal como as próprias juntas de freguesia, com a política de proximidade, conseguiam juntar essas pessoas para garantir que nós preservamos a memória delas. Em Santo Tirso, então, a política é dominada claramente por um partido, neste caso que é o PS. No entanto, o Bloco de Esquerda está na oposição já há cerca de 9 meses. António Soares, que propostas já levou a atenção a levar à Assembleia Municipal, para além das que também já falou aqui hoje? Sim, volto a falar também da questão, porque há um bocado não abordei com muita profundidade a questão dos produtos de higiene menstrual nas escolas, distribuídos de forma gratuita. Quero reforçar também só uma questão sobre este tema, sobre a última Assembleia Municipal, que estava aqui enquanto falávamos sobre isto, que era uma das propostas que eu acho muito importante também, foi a questão da memória. A Ana Isabel falou e bem, que também preservar aquilo que também é a identidade da cidade. A identidade da cidade também foi os trabalhadores, o movimento operário, e acho que toda a gente da cidade de Santo Tirso tem uma ligação, nem que seja muito pequena, ao movimento operário, aos trabalhadores. Os meus avós eram operários, tenho ainda operários da minha família, e essa ligação, no meu caso, é direta, mas em toda a população de Santo Tirso existe uma ligação direta ou indireta a esses movimentos operários, por isso é muito importante relembrar isso. E nós também apresentamos na última Assembleia Municipal uma proposta sobre a memória, que falo já a seguir, depois de falar da questão dos produtos de higiene menstrual. Os produtos de higiene menstrual foram votados apenas com o voto contra do Partido Socialista, que tem a maioria, e ao fazer aqui essa arrogância da maioria e essas arrogâncias que a maioria também promovem, são perigosas para o avanço civilizacional, seja a nível nacional, seja a nível local. E nós temos de combater isso. Combater isso também através da informação, e também quero dar um voto de saudação aqui também ao Diário Santo Tirso e a toda a comunicação social, que tem feito um trabalho muito importante também para combater isto, que é uma maioria política. A informação que tem passado das Assembleias Municipais, dos comunicados que os partidos fazem fora também dos órgãos políticos, é muito importante também para a população perceber que a oposição é importante, e que o escrutínio e que o debate político é fundamental para a democratização do nosso espaço público, do nosso espaço do Conselho, para o espaço político. E estas propostas que foram chumbadas pelo PS, neste caso dos produtos de higiene menstrual, é a prova disso mesmo. O PS justificou esta votação com o facto de já estar a preparar essa proposta, mas esta proposta era uma proposta de recomendação. Não vincula o PS a nenhuma proposta. E votar contra uma coisa que eles defendem é no mínimo estranho.
não se entende, não se percebe. É uma proposta que da JS, que é a Juventude do Partido Socialista, tem defendido a nível nacional, e aqui em Santo Tirso votam contra. Outra proposta era também em relação à memória, em relação à Rosinda Teixeira. Nós temos falado muito sobre a Rosinda, falámos da Rosinda também na iniciativa que tivemos sobre a cultura, aqui em Santo Tirso. E nós tínhamos uma proposta para alterar o nome da rua, que tem o nome de Dr. Oliveira Salazar, o ditador fascista que governou Portugal durante quase meio século, e também foi chumbada com os votos do Partido Socialista, à frente do PSD, mas o chumbo foi efetivamente com os votos do Partido Socialista, que até para aquilo que o Partido Socialista tanto se orgulha de falar, que foi o que foi do processo pós-revolucionário, das conquistas do 25 de Abril, e que tiveram muitos políticos dentro do partido antifascistas, é no mínimo também um bocado um contrassenso daquilo que é a história do Partido Socialista, votar contra esta proposta. Também fizeram uma declaração de voto, disseram que iam rever isso numa revisão da toponimia da cidade, mas não nos explicaram para quando é que será essa revisão, nem como será essa revisão, nem se vão aderir à nossa proposta, porque, mais uma vez, ao votar contra, estão a tomar uma posição de que não concordam com aquela proposta. É que, mais uma vez, não foi uma abstenção, foi um voto contra aquela proposta. Estão-se a desviar daquilo que é a posição do Bloco de Esquerda em relação à memória, e a memória que nós queremos ver preservada na nossa cidade. E acho que isso é muito... É importante também para as pessoas perceberem o que o nosso Partido Socialista não é um Partido Socialista assim tão democrático e tão progressista como faz parecer depois nas ruas e nas próprias intervenções dos membros do partido e dos membros eleitos. Nós também levamos no 25 de Abril um voto de salvação, que também na altura nem foi votado por causa do novo regimento. Também queria realçar uma questão do regimento. Nós tivemos uma reunião para negociar algumas propostas sobre o regimento, e o regimento que saiu, o projeto final do regimento que saiu dessas reuniões foi completamente contra aquilo que o Bloco e que os outros partidos, mas neste caso que o Bloco, propôs. O Bloco tinha feito propostas que democratizavam o documento, que colocariam também o documento, que protegeriam a oposição também no documento, de uma forma de que o Partido Socialista já tenha maioria absoluta, não precisa mais protegido do que isso não está. E ainda assim o Partido Socialista fez aquela reunião, foi uma reunião um bocado de fachada para dizer que estão abertos à negociação, e no final o documento apresentado era um documento do Partido Socialista e apenas do Partido Socialista, o que mais uma vez demonstra essa arrogância que uma maioria política promove. E temos apresentado as propostas, aquilo que podemos apresentar. Vamos certamente apresentar mais propostas para a cultura, mais propostas para a memória, mais propostas também de políticas sociais, de políticas que efetivamente resolvam problemas que já são estruturais na nossa cidade, sempre com a consciência de que será muito difícil aprová-las, mas levaremos isto a debate também numa forma de obrigar o próprio Partido Socialista a falar sobre elas, a tomar uma posição sobre elas. Já levámos estas duas que foram importantíssimas também para clarificar a sua posição em relação a estes temas, mas que certamente continuaremos a levar, e a seu tempo as pessoas vão começar a perceber que realmente o Bloco de Esquerda está aqui para lutar por mais direitos sociais, por uma cidade mais justa, uma cidade mais verde, e tudo isso a seu tempo será também demonstrado. Faço a mesma pergunta ao José Soeiro. Está na Assembleia da República num grupo parlamentar com minoria. O que pode fazer, sendo deputado, para melhorar as condições dos artistas, que são claramente condições profissionais precárias, tanto a nível nacional e até a nível local, sendo eleito pelo Distrito do Porto, onde Santo Tirso está incluído? Um dos grandes debates que temos tido é sobre o estatuto socioprofissional dos trabalhadores das artes do audiovisual. Porque um dos problemas, quer dizer, há vários problemas associados à precariedade da produção cultural no nosso país. Um deles é haver uma política pública para a cultura que tem muito pouco orçamento e, portanto, com pouco orçamento, as condições de financiamento da atividade cultural são sempre elas próprias precárias e muitas vezes muito aquém daquilo que seria necessário
não apenas para garantir o direito dos trabalhadores da cultura a trabalharem, mas sobretudo para garantir o direito da população a poder fruir da criação cultural. Porque quando nós vamos a um espetáculo, o financiamento público que é dado a uma determinada criação é um financiamento aos espectadores. Ou seja, é para nós não termos que pagar o custo real do trabalho que dá a fazer aquele espetáculo. Porque nós vamos ver um espetáculo de 1 hora que demora 6 meses a ser produzido, ou mais, que implica muitos ensaios, que implica muita aprendizagem, que implica muita gente a trabalhar para esse espetáculo, para que ele aconteça. E muitas vezes nós não temos noção dessa dimensão do trabalho invisível que está em cada apresentação de um espetáculo que nós vemos. Seja de uma criação musical, de uma criação teatral ou outra. Ou de um filme, quer dizer, eu tenho amigos, por exemplo, que fazem filmes de animação. Um filme de animação de 15 minutos demora anos a ser feito. Mas, portanto, há esta questão do financiamento. E uma das coisas que tem sido reivindicada é que nós tenhamos um investimento na cultura que seja pelo menos de 1% do orçamento de Estado, e estamos muito longe desse valor. A outra questão é a das condições socioprofissionais dos artistas. Porquê? Porque existe uma cultura totalmente generalizada de recibo verde na área cultural. O que significa que, por um lado, os trabalhadores da cultura têm sobre si grande parte, todos os encargos ao nível fiscal e das contribuições para a segurança social, ou seja, ao contrário de um contrato de trabalho, ainda que seja por 1 mês, por 3 meses, por 6 meses, em que essa responsabilidade é repartida entre o trabalhador e a sua entidade empregadora, quem está a recibo verde, as contribuições estão todas sobre o seu encargo. E, por outro lado, como se sabe, os recibos verdes não dão acesso à proteção social equivalente às de um contrato de trabalho. O que significa que as pessoas que trabalham no setor cultural estão muito desprotegidas socialmente. Não têm acesso a subsídio de desemprego, não têm acesso a subsídio de doença, vão ter reformas curtas e nos períodos, quando estão a trabalhar de forma intermitente, isto é, estão a fazer um projeto de 2 meses agora, depois de 1 mês a seguir, depois de um projeto de 6 meses, quando estão nesta intermitência da sua atividade, não têm uma forma de proteção social dessa intermitência, que muitas vezes é característica da sua atividade. Noutros casos, a sua atividade não é de todo intermitente. Por exemplo, todo o pessoal que faz assistência de sala, que são técnicos, as equipas dos teatros municipais, quando eles existem, as equipas dos equipamentos culturais, também muitas vezes estão a recibo verde injustificadamente, porque essas teriam, obviamente, ter um contrato na medida em que estão a desempenhar necessidades permanentes. Mas mesmo quando nós estamos a trabalhar 1 mês, 3 meses, 4 meses num projeto, podemos ter um contrato de trabalho pelo período de duração desse projeto. E, portanto, aquilo em que nós temos insistido é no aumento do orçamento para a cultura e, portanto, em dar maior centralidade à cultura no conjunto das políticas públicas e, em segundo lugar, fizemos muita força para que fosse aprovado um estatuto socioprofissional que só foi aprovado com a pressão da mobilização dos trabalhadores da área da cultura, dos trabalhadores da cultura e do audiovisual, que fizeram uma pressão tão grande, ficou tão visível com a pandemia que estavam imensamente desprotegidos, não é? Mesmo isto é uma coisa que foi muito repetida durante a pandemia. Nós apercebemos da imprescindibilidade da cultura no nosso cotidiano. Nos períodos de confinamento, todos nós precisávamos das séries, dos filmes, da música, da leitura, da poesia, do que fosse para podermos manter-nos à tona. E ao mesmo tempo os trabalhadores de cultura estavam a ver-se sem rendimentos, com os espetáculos cancelados, sem qualquer tipo de proteção social, sem acesso ao layoff porque não tinham contrato de trabalho, não têm acesso ao layoff e, portanto, foram dos mais desprotegidos durante a pandemia. E esta contradição forçou a existência de um estatuto socioprofissional, mas ele é muito incompleto. Tem várias, não vou entrar em pormenores, também posso entrar, mas não vou entrar em muitos pormenores técnicos, mas o modo como ele foi desenhado não vai permitir proteger efetivamente os profissionais, mas é uma base a partir da qual construir essa proteção e é isso que nós temos, é nisso que nós temos insistido. Mais políticas públicas e da parte do trabalho, um enquadramento laboral que seja mais protetor destes trabalhadores, que são trabalhadores. Muitas vezes existe a ideia de que aliás se traduz em comentários tão simples, quando um jovem diz que quer ser
o que é que tu fazes? Sou ator, está bem, mas e como profissão, não é? Muitas vezes há esta ideia de em que é que tu trabalhas realmente, como se não fosse um trabalho, mas é um trabalho. Não é para toda a gente, não é só um trabalho, porque nós podemos todos sermos também criadores de cultura e não só consumidores de cultura, mas há pessoas que são profissionais de cultura, há pessoas que dedicam a sua vida à arte, à cultura, e essas têm que ter uma forma de poderem viver, porque não é por ser artista que não se tem uma renda para pagar ou não se tem uma conta de supermercado, não é? Não podemos chegar ao supermercado e dizer mandem a conta para... E não são todos artistas de Hollywood, não com certeza, com certeza. Sim, parece que estamos a falar de uma indústria que movimenta meia dúzia de tostões, quando nós vemos plataformas como a Netflix, como a Disney, que tanto nos ajudaram também durante a pandemia, é uma indústria que movimenta milhões, portanto estamos a falar de uma área muito importante para a economia, mas que depois os seus trabalhadores e o investimento público é muito baixo. E se pensarmos, ok, a cultura é importante, mas é assim tão essencial para sentir-se? Claro que é. Nós vemos a minha geração, as pessoas que saíram do secundário, que foram para a faculdade e que agora acabaram os seus cursos e começam a trabalhar e que saem da cidade. Aliás, Santo Tirso nos últimos anos perdeu 5% da população e tem continuado a perder. E nós pensamos porquê? Obviamente o preço da habitação será um dos grandes fatores, mas também porque depois não tem dinâmica na cidade. E o que é que traz mais dinâmica do que cultura, do que espaços culturais, do que criação artística? E, portanto, é um problema cultural e é um problema económico que pode mudar a nossa cidade. E também sobre este tema da cultura, assim, um bocado no seguimento daquilo que o Zé e que a Ana Isabel estavam a dizer, a Ana Isabel falou da Disney e da Netflix, mas também acho que é importante destacar o trabalho, por exemplo, da RTP Play. A RTP é uma estação pública e a RTP Play é uma plataforma também de streaming que passa séries internacionais também, mas muitas séries portuguesas, séries que não são das grandes indústrias do Hollywood, do cinema, das séries, mas são de cinemas de autor, de realizadores portugueses, com atores portugueses, elencos de pessoas precárias que fizeram aquela série a recibos verdes, muitas delas, ou com contratos muito curtos em que não sabem se no final daquele contrato terão outro projeto. E esta é a vida dos artistas em Portugal. E quando nós falamos da arte, temos também de nos lembrar, a arte é o teatro, é a música, é o cinema, mas também é as artes plásticas. As artes plásticas também passaram uma fase muito complicada na altura da pandemia. As pessoas não podiam ir ao museu para ver a arte, não podiam ir às galerias, não podiam, no fundo, ver nem a própria arte que se faz nas ruas, muitas vezes. Essa arte que nós não pagamos para a ver, mas que esses artistas também vivem disso, vivem de mostrar o seu trabalho. E esses artistas também passaram muitas dificuldades. E são muitas vezes, quando nós falamos da cultura, esquecidos, porque não é todos os dias que nós vamos ao museu e não estamos em casa e não vamos ouvir uma peça de arte, não é? Não vamos ver uma peça de arte. Mas que são artistas fundamentais também para a criação de cultura, aquela cultura que fica, aquela cultura que nós podemos muitas vezes tocar, que nós podemos ver com a proximidade, sentir-nos o cheiro, muitas das vezes, que não sentimos com a música e com o cinema e os audiovisuais. Por isso também é importante lembrar também que os trabalhadores de cultura também são os trabalhadores das artes plásticas. E eu falo um bocado, porque também tenho uma artista plástica em casa, então também eu lembro-me sempre um bocado do que é a realidade dela e que são a realidade dos colegas dela. E é um tema um bocado mais sensível para mim. Voltando aqui então à Ana Isabel, a cultura é só uma fachada em Santo Tirso, costuma dizer isso, já mais que uma vez que disse, então mesmo isso que temos e não a cultura... são só palavras minhas, acho que se vê, não é? O que é que a cultura, o que é uma cultura que atrai os tircenses então? Que projetos gostaria de ver implementados aqui em Santo Tirso? Gostava de ver vários projetos. Um deles é uma dinâmica que permitisse que os próprios tircenses participassem na criação cultural e muitos projetos que mostrassem a história da nossa cidade, que garantissem, por um lado, os direitos dos trabalhadores, da equipa técnica, que existisse cá no Cineteatro, mas ao mesmo tempo que envolvesse a comunidade tircense, como dei o exemplo há pouco. E gostava muito que as associações tircenses, que os nossos artistas tircenses sentissem mesmo na Câmara Municipal um apoio para que pudessem criar, para que pudessem ensaiar, para que tivessem espaços onde pudessem criar livremente e que não sentissem sempre a necessidade de sair da nossa cidade. E gostava também de garantir que
a minha geração e a geração mais velha quer ficar em Santo Tirso porque, para além de conseguir pagar cá uma casa, consegue ter dinâmicas nos seus tempos livres para que os puxasse para Santo Tirso e que tivessem realmente aqui algo para fazer, porque senão vamos continuar a perder gerações inteiras que vão para os concelhos vizinhos ou para cidades maiores e depois Santo Tirso fica com pouca gente. Já ouvi várias pessoas, e principalmente jovens, a dizerem que é uma cidade sem vida. Também concorda com isso e pensa que se calhar a cultura poderia mudar aqui um bocadinho a opinião desses jovens? Tenho a certeza que poderia mudar, que iria mudar a opinião, porque estes espaços físicos, para além de podermos criar cultura, também são um espaço de encontro de toda a gente e garantir que existe e o cineteatro daria-nos um sentido de comunidade, o cineteatro tanto aqui na cidade como em Vila das Aves, e dava-nos realmente atividades para fazermos, para as pessoas se encontrarem, para haver dinâmica aqui em Santo Tirso. E uma coisa que eu acho muito importante é a Câmara Municipal tem que ter um papel essencial naquilo que é o apoio à criação artística. Mas não se pode meter naquilo que é a criação artística, e isso é muito importante. A cultura tem que ser livre e temos que deixar que as pessoas tenham a criação cultural livre, sem a interferência da Câmara Municipal, e ela tem que ser sempre apoiada, mesmo que a Câmara Municipal não goste. Deixa então aqui alguns minutos para falarmos sobre alguns temas também mais abrangentes, não só cultura. Posso começar aqui pela Ana Isabel, novamente. Tem sido muitos os temas na ordem do dia em Santo Tirso. A nova concessão dos estacionamentos, o pedido de demissão ao Presidente da Câmara por parte do PSD na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, e as propostas do Bloco foram recusadas a semana passada na Assembleia Municipal, também como já falámos aqui hoje. Que comentários merecem estes temas? Muito movimentação política. Bem, se calhar então por ordem. Em relação à concessão dos estacionamentos, nós mostramos o nosso desagrado em relação à mesma. É verdade que nós precisamos de tirar carros da cidade, precisamos de mais espaços livres, mas isso não se resolve com uma concessão a uma empresa privada. E na última Assembleia Municipal também mostramos isso, e nós gostávamos de saber, está nos relatórios, mas gostávamos que o Presidente dissesse qual será o dinheiro que essa empresa irá injetar inicialmente e que irá entrar no orçamento, e o que é que a Câmara pensa fazer em relação a isso. E é curioso o PSD ter mostrado o seu desagrado também em relação a esta concessão, quando nós vemos, por exemplo, esta empresa também foi os estacionamentos, por exemplo, em Braga. A Câmara de Braga concessionou estes estacionamentos exatamente à mesma empresa que Santo Tirso, e as câmaras do PSD fazem exatamente a mesma concessão, exatamente à mesma empresa. A segunda era sobre o pedido de demissão do Presidente da Câmara. Sim, isso foi na sequência do relatório da Inspeção de Contas e da recusa do Presidente da Câmara em dar essas informações e em fazer essas contas. E eu acho interessante, curioso, que o Presidente diga não é nada comigo, isso foi o Executivo anterior, do qual ele era vice-presidente. E por isso é um bocado inacreditável dizer não é nada comigo, isso é outro, porque para depois passar à presidência já fazia parte do Executivo. Para responder por esse Executivo não tinha nada a ver com isso, é surreal. A terceira, sobre aquilo que nós fomos apresentando na última Assembleia Municipal, o António Soares já falou aqui. O que nós podemos apresentar na Assembleia Municipal nunca é vinculativo para a Câmara, é assim que está desenhada a política autárquica. A Assembleia Municipal, ao contrário da Assembleia Nacional, não legisla, só recomenda. Mas nós fizemos duas propostas importantes. A primeira era que houvesse a distribuição gratuita dos produtos de higiene menstrual, porque ainda é muito caro e pouco acessível a muita gente, para que isso fosse distribuído gratuitamente nas escolas e em outros espaços da cidade. O Partido Socialista votou contra. E outro, nós sabemos que é simbólico, mas na verdade tem uma importância grande,
Santo Tirso é dos poucos concelhos a nível nacional que ainda tem uma rua chamada Dr. Oliveira Salazar, e que é uma rua bastante importante na cidade. E nós temos uma proposta para que deixe, obviamente, ter esse nome, não porque queremos esquecer a história, damos muito valor a ela, mas porque o nome das ruas não é sobre a nossa história, é sobre quem nós escolhemos homenagear. E por isso retirar esse nome, para que pudesse ser o nome de Rosinda Teixeira. Rosinda Teixeira era de São Martinho do Campo, foi colocada uma bomba pela extrema-direita em 76 na sua casa e ela acabou por morrer por essa mesma bomba. E isto tem vários significados: o significado antifascista, o significado do trabalhador, porque ela e o seu marido eram trabalhadores da nossa cidade, na fábrica a Flor do Campo, do conhecido batateiro, e também porque é um nome de uma mulher. Santo Tirso, assim como o resto do país, tem muitos nomes de homens, de doutores, mas muito pouco de mulheres, e por isso é que esta proposta era tão importante que passasse, e não passou com os votos contra do Partido Socialista. É uma reivindicação que o Bloco de Esquerda tem feito há muitos anos, e espero que o Partido Socialista caia em si e consigamos finalmente ter uma rua chamada Rosinda Teixeira. Acabam por ficar desmotivados por apresentar Não, nunca! Nunca! E como disse há pouco o António Soares, já pensam que efetivamente até vão apresentar, mas que a resposta vai ser negativa devido à maioria, mas nunca vão desistir. Nunca paramos de tentar, por todas as pessoas que confiaram o seu voto em nós, mas também porque acreditamos que há coisas que podem ser diferentes, e eu acredito que o Partido Socialista vai ceder em algumas coisas. Faço então a mesma pergunta ao António Soares, está por dentro de todos os assuntos da atualidade em Santo Tirso. Quais são os temas dos últimos meses que gostaria de destacar? Não, eu queria também comentar um bocado a questão da concessão, daqui a uma cidade sem carros, porque a Câmara Municipal muitas vezes também acusa-nos de nós queremos tudo e que isso tudo não é possível. E nós dizemos muitas vezes, não, é possível tudo, é possível haver um equilíbrio entre o trabalho e a ecologia, e também um equilíbrio entre uma cidade sem carros, mas uma cidade com mobilidade e com transportes. É possível haver esse equilíbrio também. E o que a Câmara, com esta solução política, esta concessão a privados, fez, não foi um equilíbrio e não está a transformar uma cidade verde, está a transformar até uma cidade um bocado mais azul, no azul do liberalismo económico, de vender o espaço público a privados, e sem dar soluções às pessoas para que possam efetivamente deslocar-se dos outros concelhos para a cidade. Nós temos dos outros concelhos, de outras freguesias para a cidade. Nós temos muita gente que trabalha no centro da cidade de Santo Tirso, mas que vive em Montecorvo, em Rebordões, em Borgães, em São Martinho do Campo, e todas estas freguesias que estão mais afastadas do centro da cidade. E essas pessoas não têm uma solução para se deslocar até à cidade. Os transportes que existem são poucos, são caros, são com poucos horários, velhos, muitos deles, a frota está envelhecida, uma frota poluente, também é preciso haver uma renovação, nós falamos disso nas autárquicas, e as pessoas não têm essas soluções para se deslocar para o centro da cidade. Por isso têm que usar o carro. Têm que usar o automóvel para uso individual. E quando chegam à cidade com o preço dos combustíveis a subir, e agora com a questão dos parquímetros também, os salários estagnados e a inflação a subir todos os preços, faz com que as pessoas ainda percam mais poder de compra. Já estão a perder a nível nacional, todos os portugueses estão a perder poder de compra, e em Santo Tirso isto vai agravar. Que as pessoas de classe média baixa, as pessoas mais pobres, fiquem ainda com menos poder de compra. Porque o que está aqui em causa não é uma cidade sem carros. O Bloco sempre foi a favor de uma cidade sem carros. Temos exemplos por toda a Europa e um bocado também por todo o mundo de cidades que aplicaram políticas sem carros. Temos um urbanista que é o Carlos Moreno, que é, se não me falha a memória, colombiano, e ele é professor na Universidade de Paris. Desenhou uma cidade que é a cidade dos 15 minutos, que é uma cidade, ou seja, que num raio de distância-tempo de 15 minutos das nossas casas as pessoas possam ter os mais básicos serviços de uma farmácia, uma padaria, tudo aquilo, os mais básicos serviços que as pessoas necessitam para viver. E é possível aplicar isto, por exemplo, em Santo Tirso, é uma cidade pequena, relativamente pequena, é uma cidade que na própria geografia da cidade pode promover esse tipo
cidade ecológica, cidade sustentável para as pessoas. E a Câmara Municipal, ao fazer isto, ao construir uma casa pelo teto, que foi isto que aconteceu com os estacionamentos a ser pagos, antes de dar soluções às pessoas para se deslocarem até à cidade e mesmo para se deslocarem dentro da cidade, é construir uma casa pelo teto. E demonstra muito que há falta de planeamento, há falta de uma visão para o futuro daquilo que são umas cidades sustentáveis, não só sustentáveis a nível ecológico, mas também sustentáveis a nível económico e a nível social. E o Bloco de Esquerda, obviamente, e votámos contra na Assembleia Municipal esta concessão, e votaríamos contra outra vez esta concessão, porque nós não saltamos passos. Achamos que sim, e isso é o futuro, uma cidade sem carros, mas nunca colocando em causa as classes mais baixas da nossa sociedade, nunca aumentando as desigualdades através de concessões e de estacionamento sem outras soluções, e achamos que uma cidade, quando construída para o futuro, tem que ser construída pelo todo e não aos bocadinhos e com negócios que foram apresentados depois das eleições, foi 9 meses depois das eleições também, depois um bocado abafados pelo Executivo, que nunca dá respostas muito concretas acerca deste tema. E no que depender do Bloco de Esquerda, continuaremos também a opor-nos a isto e a promover as políticas verdes e políticas de futuro para que a nossa cidade também evolua com o tempo e não fique mais uma vez parada. Como está parada na cultura, fique também parada na questão do ambiente e nas questões sociais e económicas. E outro tema muito atual, também aqui em Santo Tirso, é a desagregação das freguesias. Nós vemos em Foz e Rebedave que há uma proposta para essa desagregação que vai ser levada à próxima Assembleia de Freguesia, depois terá de ser levada à Assembleia Municipal, e o Bloco de Esquerda já disse ao movimento que irá votar a favor, e entretanto também iremos ver outros movimentos de desagregação de freguesias. Desde que seja essa a vontade da população, nós iremos segui-la. Como sabem, defendemos sempre a criação de um referendo em relação a isso. Ele não será feito, mas iremos acompanhar todos os movimentos na cidade. Para finalizarmos então, aqui o José Soeiro, o Bloco de Esquerda teve então uma diminuição de votos e do número de eleitos nas eleições de janeiro deste ano. Em 2011, por exemplo, o partido teve uma forte derrota e em 2015 duplicou os seus votos eleitos. E isso já aconteceu noutros anos também. Qual é o caminho que o partido deve seguir a curto prazo e nos próximos anos para recuperar o terreno perdido? Sendo que é Santo Tirso, estou no bom caminho. Exatamente. Para já nós temos essa característica de estarmos muito mais enraizados hoje em todo o território do que já estivemos no passado. Santo Tirso é um bom exemplo, é um trabalho muito importante que tem vindo a ser feito mais recentemente, que já deu os seus frutos. Existe aqui uma organização local consistente, temos representação nos órgãos, temos uma intervenção na cidade e, portanto, em todo o concelho, e, portanto, acho que esse enraizamento local é um dos caminhos e é uma das respostas à pergunta que me fazia, que é como é que nós conseguimos recuperar força, estando enraizados, estando próximos, seja das lutas sociais, seja em todo o território, e, portanto, ao estarmos próximos, somos mais capazes de ouvir, mais capazes de aprender e mais capazes de formular politicamente alternativas. Do ponto de vista nacional, a nossa história tem-se feito dessas flutuações. Eu penso que uma parte das pessoas que terão até votado e contribuído para a maioria absoluta do Partido Socialista, talvez hoje possam já estar ligeiramente arrependidas, porque a maioria absoluta do Partido Socialista é muito mais imune a qualquer transformação e a qualquer política mais progressista. Aliás, os últimos sinais que têm sido dados são sinais negativos. Dou 2 exemplos. O debate que nós tivemos com o Partido Socialista sobre a necessidade de apostar, reforçar, investir, qualificar o Serviço Nacional de Saúde e a discussão que tivemos sobre a incapacidade que tem havido de fixar profissionais, que faz com que, porque não se quer avançar com a exclusividade dos profissionais, majorando em 40% os salários dos profissionais que queiram dedicar-se ao Serviço Nacional de Saúde,
o que tem provocado são concursos que ficam desertos, porque os profissionais não estão interessados em ficar no Serviço Nacional de Saúde com as condições que lhes são oferecidas, e ao mesmo tempo um desvio cada vez maior do orçamento da saúde para o setor privado, porque neste momento do orçamento de Estado da Saúde 40% já vai para o setor privado. Porquê? Porque nós não somos capazes de fixar profissionais, depois o que é que se faz? Vai-se contratualizar com entidades privadas que vão fornecer os serviços ao SNS e até os próprios profissionais. Neste momento, grande parte das urgências têm que ser compostas com médicos tarefeiros que são intermediados por empresas privadas de saúde, às quais o Estado paga muito mais do que paga aos médicos do próprio SNS, quando esse dinheiro poderia perfeitamente ser aplicado precisamente em dar condições aos profissionais do SNS para poderem ficar. E condições que sejam competitivas, se quisermos usar a palavra, sejam atrativas por comparação às condições que eles têm, obviamente, no setor privado. Até porque nós não vamos... Quem acha que a solução para isto é a privatização, basta lembrar o que é que aconteceu durante a pandemia. Os hospitais privados começaram por dizer que não aceitavam doentes Covid. Uma pessoa que tenha um tratamento para um cancro, se for pago, são 250 mil euros, 300 mil euros num ano. E, portanto, quem é que tem dinheiro? Só o SNS é que nos pode salvar. Mas para isso é preciso salvarmos o SNS. Este é um exemplo. Nós insistimos muito na linha do que tinha sido a proposta do António Arnaud e do João Semedo, que fizeram em conjunto uma lei de bases para a saúde que visava precisamente qualificar o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais, avançar na exclusividade com este tipo de majorações e de condições. O Partido Socialista não tem, recusou sempre dar passos concretos nesse sentido e as consequências estão aí. Mas a resposta não tem sido... As últimas respostas do Primeiro-Ministro, da Ministra da Saúde, em particular do Primeiro-Ministro no último debate, são também de bastante arrogância em relação à esquerda e, na verdade, existem neste momento duas soluções. Ou ir degradando e esvaziando o Serviço Nacional de Saúde para abrir terreno ao negócio privado da doença, que é a solução da direita, ou qualificar e reforçar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, que é a resposta da esquerda. E o Partido Socialista tem que escolher e sabe claramente quais são os dois campos que estão em presença. Noutros campos, como o trabalho, por exemplo, tem-se feito muita publicidade sobre a agenda do trabalho digno. O Partido Socialista foi para a campanha eleitoral com uma proposta de lei para combater a precariedade, ou pelo menos anunciando que era esse o seu objetivo. E nós vimos que entre a proposta de lei que esteve a ser brandida na campanha eleitoral e que tinha sido entregue em outubro no Parlamento e que chegou a ser publicada para apreciação pública, e aquela que agora foi entregue, já houve 10 medidas que caíram por pressão patronal. Algumas delas medidas como a obrigação das empresas, por exemplo, fundamentarem quando despedem um trabalhador em período experimental, desapareceu, a necessidade a existência de contratos para os trabalhadores das plataformas digitais, né? Os estafetas, motoristas de TVDE, também desapareceu, passou a exportar-se para os estafetas um modelo completamente absurdo da intermediação que existe nos TVDEs. Enfim, um conjunto de outras horas extra, majoração das horas extra, que já caíram porque o Partido Socialista sentiu o conforto e o respaldo da maioria absoluta. Não é novidade, em 2019, mesmo sem maioria absoluta, o Partido Socialista tinha feito uma coisa semelhante. Mas pronto, são sinais negativos. Eu penso que o nosso desafio é conseguirmos ser muito claros nas críticas que temos a fazer, mas também muito capazes de apresentar alternativas, de tornar inteligíveis, compreensíveis para as pessoas quais são as nossas alternativas, o investimento nos serviços públicos, a justiça laboral, uma política climática que não utilize, como dizia o António, que não utilize os argumentos ecológicos e climáticos como biombos para negócios privados, porque isso é de uma extrema hipocrisia. O que nós precisamos é de pôr a preservação do planeta à frente do lucro e da lógica do lucro. E, portanto, precisamos de mudar o modo como produzimos, como vivemos nas cidades, como consumimos, e creio que essa alternativa global de que o Bloco de Esquerda é portador e que é uma alternativa que junta estas várias causas, que junta a justiça laboral com a luta pela justiça climática, que junta o combate
pela igualdade e contra todas as opressões e que traduz esses grandes combates civilizacionais em propostas concretas que as pessoas possam perceber. Acho que é um desafio grande, mas acho que está ao nosso alcance e, portanto, acredito que se tivermos a humildade, a inteligência, a capacidade de fazermos esse caminho com outras pessoas, acredito que vamos recuperar essa força eleitoral e, claro, e contribuir para que haja uma força social para estas transformações. Mais uma vez, agradeço então a presença de todos. Ficamos aqui então a saber não só a posição do Bloco em relação à cultura, mas também outros assuntos que estão aqui na ordem do dia no Conselho e também no país, neste caso. Despeço-me então de todos com a certeza que é sempre bom ouvir todos os partidos e todas as opiniões. Obrigada. Obrigado, bom trabalho.